Ajeitando aqui o tempo, contagem do tempo. Opa, vamos ajeitar a contagem do tempo aqui. Muito boa noite. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live. Sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber, dentro de alguns instantes, a Paloma Pinto, que vai falar sobre o perfil Nossa Cozinha PF, que dá dicas de como cozinhar. Se você quer aprender a cozinhar, não sabe como? Dê uma olhada neste perfil, siga este perfil porque ele traz dicas bem interessantes. Já já teremos a Paloma Pinto chegando aqui na área para falar com a gente desse perfil. Não está saindo som? Alô? Não está saindo som? Alô, alô, estão me ouvindo? Alô, alô? Alô, alô, estão me ouvindo? Ué, não sei o que é. Fala aí. Não, fala sem. Tá saindo som sim. A pessoa falou aqui, alô? Ana Lídia Carneiro, estão me ouvindo? É porque tive um retorno aqui. Ah, tá bom, obrigado, desculpa aí. Tive um retorno aqui de que o som não estaria saindo. Opa, chegaram a nossa convidada chegou. Vou adicioná-la aqui à conversa. Só um instantinho, Paloma. Ana Lídia. Oi, Paloma, boa noite, tudo bem com Boa você? noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, queria te agradecer imensamente você ter aceito o convite para participar desta live aí, para falar do seu trabalho com esse perfil Nossa Cozinha PF. Obrigada pelo convite também. A gente ficou muito feliz. Infelizmente, o Fernando não vai poder participar por conta do trabalho, que ele trabalha à tarde até o início da noite, né? E aí, como voltou Uhum, agora do recesso, ele uhum. não vai poder, mas aí eu espero poder sanar, né, todas as questões. Não, tranquilo, Fernando será lembrado aqui. Bom, você é do Maranhão, não é isso? Você é de São Luís Isso. mesmo? Não, na Mas verdade, eu vocês sou do estão. interior, Você é de qual cidade? da cidade de Santo Inês. Fica, se eu não me engano, a 260 quilômetros mais ou menos da capital. 3 a 4 horas de E viagem. Uhum. Seu marido é de lá também? Aí meu marido já é de São Luís, é porque apesar de eu ser do interior, eu já morava em São Luís há quase 20 anos. Então, Uhum. minha vida era lá em São Luís mesmo. Legal. E vocês estão morando no Rio Grande do Sul agora, não é isso? Isso. Aí já fez um ano agora, a gente veio para o Rio Grande do Sul. Ele passou em um concurso aqui, aí ele veio assumir e eu vim junto com ele. Legal. Por curiosidade, qual é a cidade que vocês moram aí no Sul? A gente mora em Itaqui. E é engraçado porque no Maranhão, na cidade que a gente morava, né, que é São Luís, existe o Porto do Itaqui, que é Sim, um dos maiores, famoso. né, do Brasil, é. E aí a gente mora na Famoso Porto de cidade de Itaqui. Itaqui, e isso que ela fica na fronteira oeste. A gente mora a 3 minutos da Argentina, só que desde que a gente chegou, a fronteira está fechada. A gente chegou aqui em maio, ficou em Aham. Porto Alegre até maio. Conta da pandemia, né? Legal. Eu vou fazer uma breve apresentação da nossa convidada, pessoal, e aí eu passo a palavra para ela. A Paloma Pinto, que está aqui conosco hoje, ela é turismóloga, engenheira civil e cozinheira. Segundo a própria Paloma, só por amor e sem formação. É porque a pouco ela vai explicar para a gente melhor do que se trata. Em 2016, ela e o seu marido Fernando, né, que não está, infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, né, ambos criaram o perfil no Instagram Nossa Cozinha PF. O objetivo deste perfil foi justamente mostrar para as pessoas que cozinhar não é nada de outro mundo, que qualquer um pode cozinhar. E, enfim, esse nome Nossa Cozinha PF, o PF faz uma referência ao PF, para quem não sabe, prato feito, né? É muito comum, Brasil afora, de norte a sul, em vários restaurantes, você chega lá, tem um prato feito, PF, arroz, feijão, uma carne, batata frita, etc. Mas é também uma referência a Paloma e Fernando, que são os criadores do perfil. Então, vamos lá, Paloma. Começando a nossa conversa. Eu queria saber quando que você começou a se interessar pela gastronomia? Então, assim, na verdade, meu interesse pela gastronomia veio desde sempre, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, uma criança muito curiosa. E minha mãe, quando eu tinha ali uns 5, 6 anos, ela era muito entusiasta, assim, na cozinha, sabe?
Era aquela pessoa que tinha cadernos de receita, livros de receita, catava as receitas que vinha na embalagem do leite condensado, essas coisas. Então, eu sempre acompanhava ela com isso. Depois eu fui morar com minha avó. Morei na minha avó dos meus 11 até os 13 anos. E aí eu adorava acompanhar e entender como que minha avó cozinhava. Minha mãe não tinha muita paciência, né, para ensinar. E aí minha avó já tinha mais paciência. E aí minha avó me ensinou muita coisa que é mesmo típica do Maranhão, desde o fazer algumas coisas, né, o próprio preparo como algo típico, desde alguns pratos também. E aí eu fui pegando meio que o gosto disso, né? E logo depois de eu morar com minha avó, eu fui morar sozinha com a minha irmã, que foi aí que eu fui mudar para São Luís. E aí minha mãe deu um intensivão, assim, de tipo, como é que faz um arroz, como é que faz um feijão, como é que vocês temperam uma carne, como é que faz uma carne, um frango. Só que eu sempre fui muito avessa a coisas tradicionais, não é nem né, que é tradicional. O feijão com arroz que a gente fala, coisinha muito simples, né? Eu sempre quis, não existia a palavra gourmetizar, mas eu queria dar uma diferenciada. Então, eu sempre queria fazer uma comida diferente, pegar aquele bife com arroz e feijão, fazer uma coisa diferente. E aí foi assim. E eu cresci assim, sou até assim, até hoje assim, né? Hoje eu faço o movimento inverso. Hoje eu tento buscar as coisas mais tradicionais. Uhum. Então foi assim, um aprendizado, um grande aprendizado, né? Começou em casa, com a sua família, né? Fiz. Foi. Receitas, enfim, legal. Como é que você vê essa questão essa importância de a própria família ensinar os filhos e passar receitas, assim, porque é uma coisa até importante para a vida, né? De todos nós, né? Saber fazer um básico, porque em algum momento da sua vida você vai precisar fazer uma Você comida, né? pode Nem sempre você vai ter precisar. alguém para fazer para você, ou comprar sempre também. Às vezes é bom comer comida de fora, mas sempre também É. enjoa, é um custo caro também. Então, como é que você vê essa importância de a própria família, ter essa questão da própria família e tal, coisa até educativa, né? Lá em casa eu venho de uma família com minha avó é a grande matriarca da família, né? Minha mãe é filha única, mas não é aquela filha única das regalias, sabe? Então, ela sempre teve esse aprendizado com a mãe dela e teve filho logo cedo, 4 filhos, né? Eu tenho 3 irmãos, nós somos 4, então ela teve mesmo que ser bastante criativa na cozinha quando a gente era mais jovem. Então, eu vejo como uma importância, como você falou mesmo, a qualquer momento a gente pode precisar. Ela deixou para ensinar quando a gente realmente precisou, né? Enquanto ela estava lá, tem aquele negócio da matriarca sempre abraçar e tomar de conta, né? Então ela não via a necessidade de ensinar antes. Mas ela sempre ensinou. Aqui em casa todos nós sabemos cozinhar, bem ou mal, mas todos sabemos, né? A Ana Lídia falou que lá eles ensinam desde cedo. E ela tem um filho, que o nome dele é Ben. Inclusive, ele já visitou nossa casa, participou do nosso Instagram também. E ele é uma criança que sabe cozinhar bem demais e desde pequenininho, né? A gente vivia brincando que ele sabia muito mais que muita gente que dizia que sabia cozinhar. E até hoje ele leva para frente. A gente sempre achou isso muito legal da Ana Lídia com o B, né? De mostrar esse lado da cozinha, dele se interessar, ele faz amizade com os chefs. A gente sempre achou muito fofo isso. Quantos anos ele tem? Ai, agora quantos, Ana? É legal, já é um talento precoce aí, né? É, Gastronômico. Parabéns. Legal. E, enfim, você falou no momento aí que a sua mãe era muito criativa, tinha que ser muito criativa. Por quê? Desculpe perguntar. não, eu digo, a pessoa tem 4 filhos. Você imagina, 4 filhos morando em interior, porque a gente morou já no interior do Amazonas, no interior do Rio Grande do Norte, sempre em interior, porque meu pai era bancário e rodava muito, né, em várias cidades. Então ela tinha que ser muito criativa para 4 filhos super ativos, como a gente era, né? Você conseguir segurar, alimentar, nem sempre fazendo as mesmas coisas. Ela também, eu creio que para sair um pouco do tédio, né, da vida do interior também, mãe no interior. Então ela acabava que tinha isso como um hobby também, além de, de ser criativa com os filhos. Uhum. Você falou que você aprendeu a cozinhar com a sua mãe e com a sua avó, né? Que Uhum. pratos assim eles te ensinam? Ela tem alguns pratos que você pode dizer que você aprendeu aí com sua família. Nossa, minha mãe me ensinou muito o básico, né? Assim, de início ela ensinou o básico, mas uma das receitas que eu mais gosto que ela me ensinou é a lasanha dela, não é a lasanha italiana que a gente conhece, né? Essa lasanha com
carne moída e tal. Ela nunca fez essa lasanha até hoje. Ela tem uma lasanha que é quase vegetariana, sabe? Com muito legumes. E é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, eu gosto muito dessa lasanha e ela me ensinou a fazer essa lasanha. Já fizemos a quatro mãos, vamos falar assim, né? E minha avó me ensinou a fazer também as coisas bem básicas, arroz, feijão, tem uma carninha cozida que faz tipo um guisadinho, ela também me ensinou. E eu tô até minha boca salivando já. E aí ela me ensinou também uma coisa que eu levo muito, é quando ela sempre ia fazer feijão, ela separava um pouquinho do feijão e esse feijão ela temperava com tomate, cebola, azeite de coco, não é o óleo de coco, é azeite de coco, babaçu que a gente tem lá no Maranhão muito forte. E aí fazia tipo uma saladinha que ela falava pra mim que era e um pouquinho de farinha também. E ela falava que isso aí era a entrada, sabe? Até hoje, às vezes eu tô cozinhando, eu faço só pra mim. Meu marido não gosta muito porque tem cebola crua, ele não gosta. Mas até hoje eu faço pra mim. Eu tinha 11 anos quando minha avó fazia isso. Então é um costume assim que acabei pegando dela. Mas ela me ensinou muito básico. Sopa, ela me ensinou bastante sopa também. Quais sopas, por exemplo? Essas sopas que são muito comuns, que é a sopa com macarrão, sabe? Canja, sopa com macarrão, que é, tipo, fez esse guisadinho no almoço, sobrou, você guarda. E aí à noite você bota o macarrão, bota mais verdura, legumes, e aí transforma numa sopa. Geralmente é isso, de aproveitamento, sopa de aproveitamento. Nossa, legal isso aí, uma boa ideia, né? Porque às vezes aí É, você não necessariamente repete o prato da isso. manhã ou do almoço, mas já cria uma outra coisa e ao mesmo tempo aproveita, né? Para não ter desperdício, legal. Isso aí é uma coisa que dá para ser bastante feita em casa, né? É, Qualquer faço muito pessoa. até hoje. Faço muito, muito até hoje. Por exemplo, além dessa sopa com macarrão, qual outra que dá para reaproveitar e Essa aproveitar do feijão eu coisas? acho muito interessante, sabe? Essa do feijão que eu falei da minha avó, porque assim, isso é uma coisa que eu já vejo várias pessoas fazendo, tipo salada de feijão, mas ela botava farinha, né? Que lá no Maranhão a farinha é muito forte. Você come farinha com café e não é um meme isso. Você come farinha com café de verdade. Então, eu acho que serve para você colocar como uma salada de feijão e seja acompanhamento, entendeu? Na mesa. Tem isso de aproveitamento, espetinho que a gente pedia muito e pedia não, fazia muito em casa também espetinho. Não sei se você conhece tripa de porco frita ou Conheço, é iguaria demais, conhece? Então, minha avó não conheço. bebia, né? Isso aí é petisco de botequim hoje, né? Mas minha avó não bebia e ela que me ensinou a comer isso e hoje eu morro procurando aqui no sul e não acho. Tripa de Mas porco, é. adoro. Ela me ensinou a Legal. limpar, a fazer, tudo isso. Legal, minha família paterna, ela é do Maranhão, né? Eu cheguei a morar em São Luís aí na década de 70, entre 75 Ah, mais ou menos é? e 81, mas faz muito tempo, né? Era criança e E é tal, de São mas Luís mesmo? minha Tua família família? paterna meu avô paterno era de Barra do Corda. Conheço também, Barra do Corda. Mas aí várias coisas que você está falando aí eu reconheço, né? A gente vai falar um pouco mais da gastronomia do Maranhão já já. Por exemplo, como é que chama no Maranhão? Macaxeira. Macaxeira. Mandioca. É a mesma coisa, macaxeira, Macaxeira, mas é a mandioca. mesma coisa. Há quem Que diga é que o não que é, mas no é. Sudeste o pessoal chama de aipim, né? Aipim, isso. O pessoal, eu lembro que eu era criança, comia com café, né? Também é Ai, uma uma. delícia. No café da manhã é super normal, assim. Não é só no Maranhão, né? No Nordeste. Agora a gente foi conhecer Alagoas. E aí lá eles serviam todo dia macaxeira cozida no café da manhã. Adorei, porque fazia tempo que eu não comia. Mas é muito bom, nutritivo. Maravilha. E você falou essa parte da tripa de porco, aí eu já puxei pro lado da minha mãe, que minha mãe já é do interior do Rio de Janeiro. E lá eles comem isso, assim. No Maranhão eu já não tenho essa recordação, mas tem do interior do Tem. Rio, eles fazem nos mercados lá tripa de porco frita. É Bem bom. comum lá no Maranhão, é bem comum, é. Com uma cervejinha, não sei se você bebe, mas com uma cervejinha. Bebo. É tudo de bom. Legal, Paloma. Legal demais essa conversa, seu conhecimento sobre gastronomia. A gente vai explorar bastante isso. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia sua e do seu esposo de criar esse perfil Nossa Cozinha PF no Instagram. Na verdade, Marcelo, foi mais assim, sugestão de amigo. A gente sempre foi muito de.
Não era nem de cozinhar em casa, nem mostrava muito minhas habilidades na internet. Eu saía muito para conhecer restaurante, para abrir o restaurante tal, ia lá, abrir o restaurante tal, ia lá, o restaurante tal é famoso, vou lá, não é famoso, eu ia também. É feira da Jussara, ia na feira da Jussara. Então eu sempre fui muito de, eu viajava desde sempre para comer, sempre viajei para comer. Lá em casa todo mundo parava para comer no girafas, eu falei, eu não quero comer no girafas, quero comer em um lugar que tenha comida daqui, eu quero saber como quem tá no Rio come, quem tá em São Paulo come o quê. Então eu sempre fui muito assim. Mesmo com 11, 12 anos, eu era assim. Trago isso, né? Então, os amigos ficaram, por que vocês não fazem um perfil no Instagram? Na época tava começando a bombar aquele negócio de perfil que analisava restaurante. Não sei se você lembra desse período, que bombou de perfis que analisavam os restaurantes da cidade. E eu nunca gostei muito disso, sabe? Eu nunca gostei dessa responsabilidade de você dizer se aquele lugar presta ou não presta. Eu sempre achei isso muito forte. E aí eu falei assim, não, a gente pode até fazer um perfil, mas eu não quero que seja de analisar lugar. Eu preferia se fosse para cozinhar. Eu falei assim, se fosse para mostrar receita, se é Ana Maria Braga. Aí, então vamos fazer um assim. Então vamos. Tanto que a gente começou com essas receitas assim, mais que eu já conhecia, tinha mais intimidade, né? Tipo, inclusive essa do coisinha do feijão foi colocada, da saladinha de feijão. Só não contei a história quando eu coloquei, mas eu fiz, coloquei ela. Então surgiu mais assim, para colocar as receitas, né? Legal. E você e o seu marido criaram esse perfil foi em 2016, né? Está completando 5 anos, né? 2016. Esse ano É. completa 5 anos, né? Só que a gente Enfim. ficou um ano e meio parado, mais ou menos, porque eu tive o 2018, meu foi muito atribulado de trabalho. Eu trabalhava os 3 turnos do dia, então, e final de semana, às vezes, eu viajava a trabalho. Eu praticamente não vivi, assim, de verdade. Aí eu tive que parar com o Instagram por falta de tempo mesmo. E aí a gente voltou. Aí foi o período também que a gente veio embora pra cá, né? Aí eu, quando foi ano passado agora. Não, foi 2019, isso foi 2018, 2019. Aí ano passado a gente veio pra cá e aí na pandemia eu resolvi reativar, porque eu tava com tempo novamente. Legal, eu sigo vocês aí, acho que praticamente desde o Deixei início. desde o começo, é. Vocês começaram em 2016. E de onde vieram, bom, as receitas? É da sua família, mas não só, acredito. De onde você começou a pegar essas receitas e colocar no seu Instagram? Então, como eu te falei, minha mãe ela guarda cadernos, né? Ela guarda aquelas receitas de leite condensado, você pegava, né? De creme de leite, leite condensado. Então, eu fui pegando essas receitas. Eu sempre coloco lá de onde eu tirei, né? Às vezes eu tiro de algum chefe famoso, de algum outro perfil de Instagram, alguma receita que é de perfil faz comida fitness. Algum seguidor manda, tem muito seguidor que manda receita, muito, muito, muito. Eu tenho eu já digo que é amiga, não sei se ela tá aqui, mas ela mora na Argentina, por coincidência agora somos vizinhas, né, agora, mais perto, e a gente tá combinando de se encontrar quando abrir a fronteira. Mas ela é do Maranhão e ela já era seguidora antes, né, de eu vir pra cá. Então, a gente troca muito receita. Ela já fez gastronomia, tem os amigos lá também que já fizeram gastronomia. E aí a gente vai trocando receita e eu vou pegando de outros perfis, mas eu sempre sinalizo, né, quando eu pego desses chefes famosos, dos chefes que eu conheci lá em São Luís também, que repassaram várias receitas pra gente. Então, é assim, vai construindo. E também tem receita autoral. Que é como eu digo, até um dia desse eu coloquei, eu fiz o melhor caldo de peixe da minha vida, mas eu não medi as coisas. Aí eu não coloquei a receita, mas foi o melhor caldo de peixe que eu já comi. E fui eu que fiz. Modéstia toda, né? Mas é assim, vai surgindo, as coisas vão surgindo. Bacana, Paloma. Agora, enfim, você testa todas essas receitas? Sim, né? Uhum, Sempre você texto, faz. Você não posta texto. nenhuma sem fazer antes, né? Não, às vezes eu faço, quando eu acho assim que é uma coisa muito fácil, eu faço na hora, mas eu também aviso. Um dia desse eu fiz um feijão. Tipo, falei, quando eu tô com muita pressa, tem um feijão que eu chamo de feijão express. Né? Eu faço em menos de 40 minutos, eu faço o feijão. Entendeu? E fica bom. Agora sim, que nem um outro. Aí a gente aprende muito, né?
Aí o seguidor veio conversar comigo, que tem um tipo de toxina, que faz mal pro estômago, não sei o quê. Não, é só uma vezinha na vida. Não faça esse feijão a vida toda. Não é sempre ele, mas quando tá com muita vontade, não colocou de molho no dia seguinte, rola esse, sabe? Uhum. Como é que é esse feijão express? Qual que é a diferença dele pro outro que demora um pouco mais? É porque Como é o que feijão o normal você tem que preparo? deixar ele de molho, né? Geralmente algumas horas. Como você geralmente vai comer no almoço, é interessante que você deixe à noite, que ele passa ali pelo menos umas 8 horas, no mínimo 8 horas de molho, para justamente a retirada dessas toxinas, que é o que causa muitas gases, né? Quem tem refluxo já tá com refluxo, aí vai causando esses problemas no estômago. E aí, o express eu pulo essa parte. Então, eu só coloco direto na panela de pressão. Eu uso bastante a panela de pressão, porque eu gosto de cozinhar rápido, não gosto de comida que demora. Então, eu boto na panela de pressão e vai. Boto 20 minutinhos, depois, enquanto tá na panela de pressão, eu vou cortando alho, cebola, pimentinha. Se tiver pimentão, dependendo do pimentão, eu provo antes. Se não tiver muito forte, eu uso pimentão também. Aí vou colocando sal, pimenta. Legal, bom saber essa coisa aí que você falou de botar o feijão um dia antes de molho. É. Eu não entendo muito de cozinha, não. Eu até faço alguma coisa, mas eu nunca entendi, a gente faz automático, mas eu sempre botei de molho ali, mas nunca entendi por que que botava de molho. Você está me explicando agora que é por uma Eu também questão de não saúde. sabia. Eu também não sabia. Foi um seguidor que veio falar. Eu também não sabia. Nossa, a gente vivendo e aprendendo. É, É, uhum. Agora, teve alguma receita já que você fez, que você pegou, que você testa as receitas antes de postar e tal? Já teve casos de você pegar alguma coisa que você pegou uma receita e não ter ficado legal? Não precisa nem citar a fonte. não, já, eu vou até te contar, assim que a gente começou o Instagram, a gente começou acho que por volta de setembro, outubro, né? Quando foi em janeiro, tipo assim, para fazer uma coisa para pegar mais seguidor, a gente fez uma ação. O que que foi essa ação? Janeiro tem 31 dias, então a gente ia fazer 31 receitas dessas famosas da internet, que aparecia aquele videozinho rapidinho, que parece super fácil de fazer. A gente selecionou 31 receitas para fazer, e aí foi testando. Todo dia a gente colocava uma, e a gente fazia exatamente o que a receita falava, e mostrava se ela dava certo ou se ela dava errado. Então, às vezes, quando a gente estava fazendo a receita, faltava informação. Aí a gente percebia. A receita está com problema, falta informação. Por exemplo, um bolo, você não falar qual o tamanho da forma. Se eu não tenho o tamanho da forma, eu não posso te dizer em quanto tempo ele vai assar. Então, dependendo da forma que eu coloco, ele pode assar em 25 minutos ou em 50 minutos. Então, vai variar muito, né? Então, esse tipo de informação faltava muito. E nessa época a gente mostrava, ó, deu muito errado. Deu um monte de receita errada, um monte de receita faltava informação, não era tão fácil como eles mostravam. Aí a Uhum. maioria, vou citar nomes, que era daquele Taste Made, que é uma franquia internacional. Esses deram certo? A maioria não. A A gente maioria sempre não. tentava consertar, sabe? Tipo assim, a gente Uhum. via que estava faltando alguma coisa, aí a gente ia por intuição e tentava fazer certo. Ou a gente dividia a receita em duas, fazia uma do jeito dele, se desse errado, a gente ia, fazia de novo para ver como é que dava certo. Era assim que a gente fazia. A gente analisava Uhum. as receitas. Uhum. E que prato, por exemplo, você citou bolo, você lembra de algum prato que não deu certo? Nossa, eu lembro de um que devia ser maravilhoso. Eu acho que depois eu até fiz ele, um sorvete de banana. Era um sorvete de banana caramelizada, era. Você tinha que caramelizar a banana. E aí eles não falavam que. Eu sei que é óbvio, né? Mas assim, não falava. A gente tava fazendo exatamente o que a receita falava. É por isso que a gente dividiu em duas. Essa e depois eu fiz de novo. Colocar o caramelo no chantilly, né? Claramente tem que esperar esfriar. Mas eles não falaram quanto tempo. Então a gente deixou esfriar um tempo. Eu acho que tinha que gelar, sabe? Porque a gente deixou esfriar. E mesmo assim ele derreteu, o bicho virou só um negócio gostoso, mas não tinha textura de sorvete. Uhum. Ficou É, gostoso, mas não era sorvete. não foi, não deu certo, né? Não. Uhum.
E uma curiosidade, você está contando aí a sua história, como é que você aprendeu? E o seu marido, ele também, ele já sabia cozinhar também? Como é que ele aprendeu a cozinhar, o Fernando? Não, ele não sabia cozinhar, não sabia cozinhar quando me conheceu. E assim, ele sabia o básico, mas não era de fazer, era mais de incrementar também a comida. Tipo, tava um arroz lá para esquentar, ele sabia refogar o arroz para dar mais um gostinho, uma carne já temperada para fazer. E aí ele gostou muito de aprender, ele aprendeu a fazer algumas coisas, outras ele continuou sem saber, mas ele se apaixonou pelo churrasco, sabe? Pelos utensílios de churrasco, pela própria carne. Aí ele se apaixonou por esse. E eu até hoje não sei nem acender o fogo. Então ele meio que aprendeu a partir de conhecer, do momento que te conheceu. Foi, foi. A gente cozinhava Uhum. junto bastante. E só que assim, ele aprendeu muita coisa, mas ele se encaminhou para esse lado do churrasco. Hoje ele gosta, toma conta de tudo do churrasco, sabe? Tudo é com ele. Uhum. Bacana. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência com os chefes de cozinha em São Luís, que vocês foram pegar receitas. Conta pra gente um pouco como é que foi esse contato, como é que eles receberam vocês e tal. Às vezes a gente sabe, tem gente que não gosta muito de passar receita, não, e tal. É. Que tipo de restaurante vocês foram? Fala um pouco sobre isso, por favor. Então, inicialmente a gente tinha pensado numa ideia também no Instagram, né, de ir visitar as cozinhas. Só que a gente achou assim que podia ser meio invasivo, né? Nem todo mundo quer mostrar sua cozinha, tem as medidas de higiene. Aí a gente resolveu fazer o contrário, convidar eles para nossa casa, entendeu? Então a gente fez um projeto e aí todo sábado a gente convidava antes, né? Recebia um chefe lá em casa. Esse chefe nem sempre tinha restaurante, mas alguns tinham restaurante. Desculpa. Mas aí eles começaram aí, e aí eles foram passando. Eles escolhiam uma receita, duas receitas, e passavam o passo a passo na nossa cozinha, usando nossos utensílios, às vezes levavam os deles também. E eles iam passando as receitas, a gente conversava, provava. Eles passavam a receita pra gente divulgar mesmo, né? O passo a passo, tudo. E aí foi super legal essa época, né? Os que. A gente não teve não. A gente não teve não das pessoas que a gente conversou. E teve chefe que tava bem no auge na época e foi, e passou do prato principal, assim, da entrada principal, e passou a receita e fez lá com a gente na maior. Eles são muito acessíveis, sabe? Os chefes lá de São Luís, eles são bem acessíveis. A gente tem carinho muito grande por eles até hoje, todos que foram. Todos que mantinham contato com a gente, outros a gente mantém contato até hoje mesmo. Agora, dessa vez que a gente foi agora, encontrei com alguns. Então, assim, são pessoas que a gente continua torcendo para que dê certo, né? O negócio a gente sabe que tá bem difícil agora com a pandemia, mas assim, são pessoas que a gente só tem a agradecer, sabe? Assim, foram muito legais com a gente. E foi muito bom de conhecer também um pouco desse universo deles, né? De criação de receitas. Legal, você pode falar alguns dos chefes, até para divulgá-los, e que prato eles prepararam, alguns deles, né, que devem ter sido É. vários, né? É, tem a cozinha de Rose, o restaurante. Ela não tá mais em São Luís, ela tá em Balsas agora, que é o interior do Maranhão. Ela, ela tinha um restaurante só de risotos. E ela fez duas receitas de risoto lá, uma inclusive de gorgonzola com filé com gorgonzola e outro foi com molho Fuji. Então, assim, maravilhosos, sabe? Ela liberou a receita, assim, os segredos dela lá. Nenhum foi com coisinha assim de esconder. Tem o Rafael Libério também, que é do Savá, que é um gastrobar que tem lá em São Luís. Hoje, até hoje, hoje ele está em São Luís ainda. Aumentou o restaurante, parece que vai abrir um bar agora. Ou abriu no final de semana que eu vim embora de lá. Também muito sucesso. Ele fez tipo um bife bourguignon lá pra gente, sabe? Ele trouxe uma carne já marinada no vinho. Nossa, mas foi muito bom. Levou a esposa. Foi maravilhoso. Esse dia foi muito bom. Bebemos cerveja, bebemos vinho, foi ótimo. Era uma confraternização, sabe? Quando eles iam. Arroz é a mesma coisa. E tem o Felipe, que é o Felipe Guidô, que é do restaurante Guidô. Hoje ele continua com um projeto solo, ele é consultor lá em São Luís de restaurantes. E também
tem um negocinho de fazer cachaça que eu até comprei, ainda não postei, que é a Esmeril. Uma delícia a cachaça dele. E aí ele tá deslanchando, me deu um pacotinho de sal de bacon para eu trazer. São pessoas que a gente tem contato, né? Então é isso. Ele fez E- um bolinho de cuchá com geleia de Guaraná Jesus. Opa, geleia de Guaraná Jesus para mim é novidade. É muito Olha gostoso. só, Isso aí só tem no restaurante dele. É só com ele que você consegue. essa geleia de Guaraná Jesus? É. Ah, que Só legal. come lá, porque na verdade ele não fez ainda a fórmula para poder engarrafar ela, vamos botar assim, né? Para vender ela em grande escala ou para ficar bastante tempo. Só come no restaurante mesmo. E esse filé com gorgonzola foi um risoto? Foi, né? Foi risoto de filé com gorgonzola. Nossa, deve ter sido muito bom Delícia. esses almoços aí. De- Eram almoços que se estendiam até o jantar. Bacana. Chegamos no ponto justamente que eu queria falar sobre a gastronomia do Maranhão. Você chegou a falar um pouquinho no começo da conversa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, né? Você citou aí o exemplo do Guaraná Jesus, né? Que agora é nacional, né? Enfim, É, a só Coca-Cola é acho que caro. comprou, Só é a caro Coca-Cola fora do comprou. Maranhão. Se encontra no Brasil inteiro, né? Uma época era difícil, uma época eu lembro, há uns 10, 15 anos atrás, a gente ainda não encontrava aqui em Brasília tão fácil. Tinha alguns lugares que vendia. Hoje você encontra em qualquer lugar, né? Tinha o Geneve, ainda existe o Geneve, que é um Não, similar do. não. O Geneve acabou. Acabou. Mas o Jesus não encontra em todo lugar, não. A Coca-Cola controlou a venda dele. E aí ela vende, eu não sei o critério que ela utiliza, sabe? Mas, tipo, aqui no Rio Grande do Sul não tem. Nem em Porto Aqui em Alegre. Brasília tem. Para quem não conhece, o Guaraná Jesus é um refrigerante rosa, que é Eu do tenho aqui, Maranhão. vou pegar que eu trouxe agora. Ah, por favor. Legal. Bom de ao vivo é que é isso, né? A gente pega fita e ela tem um Guaraná Jesus aí que ela levou para a fronteira com a Argentina e vai mostrar para quem não conhece o Guaraná Jesus aí. Olha só que bacana. É isso aí. É esse Tá aqui. aparecendo invertido por causa do Instagram, mas é o Jesus. Ah, é verdade. Mas tem lá no Instagram também. Aham. Você Eu amo. então trouxe aí para a fronteira, né? Você tem o seu estoque É aí. meu estoque. Trouxe um fardinho. Legal, mas eu queria também que você falasse um pouco sobre a gastronomia do Maranhão. Você citou aí o cuchá, né? Fala um pouco, tem o arroz de vinagreira, a torta de camarão, torta de bacalhau. Fala um pouco aí o que tem de atrativos na gastronomia do seu estado. Muita coisa, sabe? Muita coisa, né? Puxando saco, sardinha não, mas a gente vê que tem muita coisa. Ainda mais quando a gente sai assim para outros lugares, né? A gente percebe. Então, além do Guaraná, a gente tem a cachaça. Tiquira, não sei se você já ouviu falar, é uma cachaça roxa. Tudo é muito colorido no Maranhão, né? O Guaraná cor-de-rosa e tem a cachaça roxinha também, que ela é feita da folha de mandioca também. Macaxeira, mandioca, lá vamos entrar na onda, né? Então, da Uhum. folha é feita a cachaça e ela é roxinha, muito forte. Existem várias lendas, né, sobre ela, sobre dizem que se você tomar uma dose dela, você não pode molhar o pé, seja em piscina, seja em rio, seja banhando, porque senão você vai dar um piripaque. Eita. É, dizem, eu nunca arrisquei, né? Não sou doida. Uhum. Como é? É, Por favor. não, pode falar. Não, eu ia perguntar. Não, pode falar dos pratos aí, fica à vontade. Da comida mesmo gira muito em torno de frutos do mar, né? Então é muito peixe, muito camarão, principalmente peixe e camarão. Tem muito arroz, né? Foi até uma coincidência entre aqui e lá, que também se produz arroz, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, o arroz aqui é muito forte também. E lá a questão das tortas, né? O momento melhor para você conseguir provar tudo no Maranhão, eu vou logo dizer para vocês que estão aqui assistindo essa live, não é do Maranhão. É em junho, no período do Arraial. Lá, Arraial é comer no Maranhão. Tem as brincadeiras, as danças, não sei o que, mas o negócio lá é comer, sabe? Um monte de barraquinha com comida típica, torta de camarão é uma delícia, torta de camarão. Agora, assim, a comida maranhense, ela é igual aquele negócio de nona italiana.
cada família tem sua receita. Cada um tem sua receita. O cuchá mesmo. O cuchá, ele é tipo um purezinho feito da folha de vinagreira. Aí ele fica bem verdinho. Agora eu postei uma foto que tem um PFzinho e tem um negocinho bem verdinho. Isso é o cuchá. Então o cuchá, ele é bem azedinho, é uma delícia, parece um purezinho, sabe? E aí cada um tem sua receita. A receita original, né, que tem no livro mais antigo, ela leva ela leva camarão, ela leva, eu esqueci o nome agora, óleo de gergelim, essas coisas. Mas eu que venho de uma família que é de uma outra região, que não é do litoral, né? Esse meu interior, ele não fica no litoral. O cuchá não tem nada a ver, não tem nem camarão para começar, entendeu? Então vai depender da região, e vai ter uma receita, cada família tem sua receita, e é isso, aí todo mundo se respeita e come seu cuchá. Mas é algo É, bem íntimo do maranhense, o cuchá. é muito bom. A minha tia que tá aí, a Graça, ela faz direto isso aí. Eu acho que o que ela faz, ela põe ovo. Ó, o da minha mãe Eu, não eu pega acho. ovo. Eu acho que é ovo que põe. Enfim, mas é uma delícia mesmo, né? Isso aí. A vinagreira, ela é uma planta típica, ela é mais encontrada no Maranhão, não tem em outros estados. Aqui no Centro-Oeste, eu acho que não tem. A gente até compra, mas não tem na região. Pois é, ela é muito confundida com a folha do hibisco, né? E aí são primos. Eu não sei se a do hibisco dá a mesma coisa, não tenho esse conhecimento. Mas eu sei que ela é muito comum no Maranhão. Ela dá no quintal, assim, como mato, sabe? Como mato de se jogar fora, tipo, nada. E eu trouxe umas sementes agora para tentar plantar aqui, na minha área aqui. Ver se dá certo, não sei. Mas minha mãe preparou foi de vinagreira e de pimenta de cheiro, que não acha aqui também. Uhum. Isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você faz os seus estoques aí para matar a saudade dessa comida aí Sempre que eu fantástica? vou é uma mala, Marcelo, eu trago uma mala cheia de comida. Aí a farinha daqui eu não gosto. Aí eu tenho que trazer a farinha branca, eu trago no Maranhão. Aí tem a farinha amarela, que é diferente da farinha branca, que só tem lá também. Aí eu tenho que trazer de lá. O cuscuz eu só gosto de flocão, aqui não tem flocão, aí eu trago de lá. Para fazer o beiju, a fécula, eu não acho aqui, eu só trago de lá também. Então, assim, não sei se é proibido, né, andar com esse tanto de comida, mas eu trago uma mala. O beiju é tapioca, né? Que nos É, outros lugares fala tapioca, né? lá a gente Enfim. fala beiju. A torta, essas tortas, né? Minha tia que tá aí, ela também faz essas tortas de bacalhau, torta de camarão. Qual que é a massa eu vejo que é uma massa um pouco diferente. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste tem muito aquele empadão goiano, aquelas tortas de frango que a Uhum. massa é mais dura, né? Acho que Centro-Sul tem um pouco isso. Já a massa da torta lá no Maranhão é aquela massa mais macia, mais fofinha. Como é que é? Fala um pouco sobre a torta maranhense. Tem torta de carne, né? Tem Tem. várias. Ela é mais à base de ovo, né? A nossa massa. Por isso que ela fica assim mais peraí. A, a Ciene falando que maranhense sabe dessas arrumação de mala cheia de comida. É isso mesmo. Então, ela é mais à base de ovo. É ovo, aí você coloca alguma farinha. Geralmente é farinha de trigo ou amido de milho, que é pra ela ficar bem fofinha. E ela não é a grande parte da torta, né? Ela vai, tipo, bota por cima, faz o recheio, coloca no recipiente e bota por cima, sabe? O recheio tem que ser tem que ser muito recheio. E aí o E camarão é a tem mesma coisa. Tem gente que gosta de camarão pequeno, tem gente que gosta de camarão maior, tem gente que não que corta o camarão, tem gente que não corta, tem gente que usa camarão seco, tem gente que só gosta de camarão fresco. Aí vai, cada um tem suas preferências e receitas. tem de caranguejo, né? Ah, tem. Caranguejo lá no Maranhão é vida. É comum, né? Não sei se você sabe do ritual de quebrar o caranguejo, botar na boca, chupar o caranguejo. Isso aí é ritual de passagem lá no Maranhão. Toda vez que eu vou, tem que ir pelo menos uma vez comer o caranguejo, assim. E eu gosto muito. Lá tanto tem o caranguejo assim, como tem o caranguejo na casquinha, né? Que já vem com farofa, tudo. E também a torta de caranguejo, que aí também é sucesso. Uhum.
E você falou do período junino. Quais são as comidas típicas aí que fazem sucesso lá nessa época? Além das tortas, né, que a gente já falou aqui, tem o arroz de cuchá, faz muito. Tem um arroz que é com carne seca, que a gente chama de Maria Isabel. Tem o Guaraná Jesus, óbvio, né? As cachaças, as coisas lá, tiquira. Tem também de comida vatapá. A gente gosta muito de vatapá também. Deixa eu ver se eu tô esquecendo. Ah, e churrasquinho. Churrasquinho é paixão do maranhense, sabe? Aquelas carnes. Agora, churrasquinho, nossa, é diferente dos de vocês. Vocês só comem churrasquinho, ele passado assim na farinha, né? Eu não gosto com a farinha muito não, mas o pessoal Ou passa então mesmo. ele vem puro, né? Só o churrasquinho. Churrasquinho pro maranhense, ele tem que vir com um prato de arroz, vinagrete, farofa, aí talvez purê de batata ou vatapá. Se não for Ah, assim, não é nem churrasquinho, entendeu? Eu, bacana. eu lembro a primeira vez, eu fui para Brasília com meu irmão e uns amigos dele, e a gente estava lá em Brasília, pediram um churrasquinho, e acharam muito barato comparado com o do Maranhão. Meu Deus, é barato. Dei logo dois. Quando eles receberam só o espelho, eles ficaram, meu Deus, como assim? Cadê o arroz? Cadê a salada? Cadê o arroz? Aí a gente foi descobrir que era diferente, né? Que aí é só servido assim. Hum, as diferenças, né? Cada região de um jeito. É É, bem legal e isso. essas são, você falou, essas estão no espectro lá das comidas juninas, né? Que você falou dessas que é um Então, festival aí, né? e Uhum. o que é muito comum também lá é a questão da juçara, que é, vamos botar o primo do açaí. É a prima do açaí, né? Do Pará. Ele é menos consistente, é mais aguadinho. Mas assim como no Pará, a gente come ele com comida salgada. Então, come com camarão seco, com carne seca, com peixe frito, na hora do Ah, almoço, assim, com farinha, sem açúcar ou com açúcar, aí vai do gosto da pessoa. Isso também é muito típico lá pra gente. mas é a mesma planta, é o açaí, né? Só que no Maranhão chama Jussara. Olha, eu não vou mentir pra ti que eu ainda tenho minhas dúvidas. Que eu lembro que eu li há pouco tempo falando que era a palma é diferente, o palmito que vem dentro, entendeu? Uhum, Então eu não vou falar pra ti que eu sei, eu não sei. Eu já li uhum. falando que é a mesma coisa e já li falando que é diferente. Legal você falar essa coisa das diferenças, né? Aqui também para as bandas de cá, para o Rio também é doce, né? Mas também lá toma também Não, sorvete, lá né? tem. Lá tem. A gente chama que é o açaí paulista, esse aí. Uhum. Eu vi em Macapá, a primeira vez que eu fui em Macapá, acho que foi em Macapá, isso tem muitos anos, eu fui num restaurante lá que eu vi as pessoas comendo com camarão e tinha de cortesia, assim, ó, um monte de açaí lá para você comer à vontade, né? Ah, que delícia. Macapá, legal. Bacana, esse o Maranhão é um estado culturalmente muito rico, né, muito diversificado, grandes escritores, né, Gonçalves Dias, por exemplo, Sim. maranhense, os maiores nomes do romantismo, né? Muita gente legal lá. E bacana ouvir falar também da gastronomia, você falando tudo isso. E doces? Doces é doce de tudo, né? Lá a gente faz doce de banana, doce de caju, mas os mais conhecidos mesmo são de cupuaçu, bacuri. Você conhece as frutas? Cupuaçu, Uh-uh. bacuri. Aí tem bastante em Sim. Goiânia, né? Acho que até a polpa que eu mais gosto vem da região, hein? Que ela é mais consistente. E também tem um docinho de coco que é muito famoso, que é da região de Alcântara, que fica próximo a São Luís. Você vai de barco até lá, né? Que é São Luís fica na ilha, lá não tem ligação através do continente. Você tem que atravessar. Tem, mas fica muito distante, né? Fica muito distante da volta. Então você vai de barco ou de ferry para lá. E aí lá tem um doce de coco, que é o doce de espécie. Ele é redondinho, assim, e já sequinho. Ele vende na bandejinha, você encontra facilmente lá em São Luís, quando for. E aí você come, ele é sequinho, de comer por fora e dentro ele é úmido, com coco úmido. É uma delícia também. Com um cafezinho, é tudo de bom. Eu não sei se eu tô Bacana. esquecendo de algum doce. Ah, tem o famoso sorvete de coco que você toma também no centro histórico, no centro.
que é o sorvete de coco que eles vendem com a casquinha, com uma caixinha assim, toda branquinha ou azulzinha, que a gente chama de Quantos ou amebinha, carinhosamente. Legal, muito bom. Eu queria perguntar para você um pouco, uma questão em relação a essa coisa de ensinar a cozinhar, né? O que é necessário para uma pessoa, você que cozinha tão bem, que conhece tantas comidas e está compartilhando isso com as outras pessoas, o que é preciso para uma pessoa cozinhar bem? Aprender a cozinhar, não digo nem cozinhar bem, aprender a cozinhar. É ter paciência, é ter força de vontade, é ter boas receitas. É uma mistura de tudo, sabe? Mas o grande lance da cozinha é não desistir mesmo, assim. Como eu te falei, às vezes você vai atrás de uma receita que você olhou que parece super fácil, você vai fazer e dá errado. Ou você vai fazer a primeira vez, dá super certo, a mesma receita no outro dia dá errado. Entendeu? Então, assim, é ter muita paciência, que com o tempo você vai vendo assim, nossa, tá diferente, isso aqui não tá ornando isso aqui não, vou ter que mudar alguma coisa, tem alguma coisa errada. Com o tempo você pega a experiência para já tá fazendo e perceber que tem alguma coisa errada, né? Mas é querer mesmo, sabe? Esse movimento que surgiu agora na pandemia, eu gostei bastante de você fazer a própria comida, né? Eu sei que é muito interessante a gente manter o emprego de quem trabalha com a entrega, de restaurante e tudo, mas também foi muito importante que muita gente ficou sem ter essa opção. A gente tem que pensar em quem não teve essa opção também, né? De pedir a comida. Como você falou, é caro. Então, a questão de fazer a própria comida é muito importante, né? Traz muito autoconhecimento pra gente na questão de você saber o quanto você come, saber o que você está comendo de fato, não só o prato, mas o que que tem nesse prato, né? Fora que é bem mais saudável, além de ser barato, mais barato, é bem mais saudável. Porque você controla algumas coisas que podem te fazer mal, como sal, né? Ou descobre alguns temperos que podem te fazer mal também, que você não sabe, né? Mas às vezes tem tempero que ataca meu estômago, sei lá, né? Alguma coisa assim, ou faz mal para minha garganta, ou alguma outra coisa do tipo. Então, eu achei muito legal esse movimento que surgiu durante a pandemia, mas assim, é algo que a gente sempre batalhou aqui na nossa página, a gente sempre batalhou por isso, sabe? Para dizer assim, se a gente consegue, qualquer um consegue. Se eu consigo cozinhar, qualquer um consegue. Eu não tenho curso, né? Eu não tenho nada. Eu tive inspirações da minha família, como eu te falei, da minha mãe e da minha avó, mas assim, ninguém me obrigou a cozinhar, eu não fui obrigada a cozinhar. Foi uma questão mesmo de buscar isso, de buscar conhecer, né, a comida e a conhecer o que eu como também. Então foi algo que a gente gostou bastante. E o que a gente tenta trazer sempre no Instagram é isso. Qualquer um consegue cozinhar. Agora, sim, precisa de tempo? Precisa. Eu, mesmo quando eu tenho tempo, eu gosto de receitas práticas, rápidas, leves. Eu acho que é por uma questão de preguiça, talvez. Mas eu prefiro coisas mais práticas, sabe? Eu não gosto muito de coisa muito elaborada, assim, que demore muito. A mesma coisa de deixar de molho já me incomoda um pouco. Quando tem aquelas receitas que fala assim, 2 horas depois na geladeira, eu já vim para a receita. Ah, não quero, não quero, sabe? Não dá. É basicamente isso. Precisa de tudo um pouco. Precisa de tudo. E pode ser prazeroso também, para muitas É, pessoas descobrem que. é bem prazeroso, eu gosto. Eu sempre até falei assim, é muito chato quando você tem que, talvez, trabalhar com isso, né? Porque o chato do trabalho, às vezes, é ele ser um trabalho mesmo. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que adoram cozinhar, mas quando estão trabalhando, cozinhando, todo dia, imagina aquele gente que faz aqueles panelões de comida, eu acho que nem sempre aquilo é prazeroso. Eu acho. Se fosse comigo, nem sempre seria. Mas eu garanto que a maioria dos dias seria, mas nem sempre seria. E quando a gente está cozinhando em casa, é como eu te falei, né? Eu tenho muito isso, é uma atividade de autoconhecimento ali. É de autoconhecimento, é de amor comigo mesma, é de amor com as pessoas que eu estou recebendo. Então, acaba que quando não é o trabalho, para mim, eu considero que é mais gostoso. Tanto que eu não trabalho. Muita gente às vezes vem, eu queria que tu fizesse isso para mim, quanto que tu cobra? Eu não trabalho com comida. É uma escolha que eu faço de não trabalhar, porque eu gosto muito e eu não queria deixar de gostar. Entendi. Que fosse uma obrigação, né? Mas isso aí sou eu também, claro, como eu te falei, várias pessoas devem trabalhar e amar, né? Amar Uhum, trabalhar com isso. uhum.
Eu queria saber até uma dica de você, que cozinha também, enfim, para quem quer cozinhar o básico, né? Um kit de cozinha básico, o que é que precisa ter na cozinha? Que tipo de panela, que tipo de facas, enfim, de utensílios? Tem algum kit básico aí que você pode sugerir para fazer aquelas coisas triviais, feijão, arroz, uma carne guisada, etc. Algumas coisas eu fui aprendendo com os chefes, inclusive que eu recebia lá em casa, né? Por exemplo, tábua de cortar comida. Tábua de eu preparar a comida, ela não pode ser de vidro. Apesar dela ser mais higiênica, ela prejudica a faca. Ela cega a faca que você está utilizando. Então pode ser a melhor faca do mundo, mas ela vai ser prejudicada com o vidro. É lâmina com lâmina, né? Então, a melhor que eles indicam pra gente é a de madeira, que obviamente é a mais difícil de higienizar, né? Mas aí a gente pega várias dicas na internet de higienizar com limão, com outras coisas. E aí eu higienizo a minha com limão, mas aí eu uso a de madeira. Uma faca boa não precisa ser uma faca de milhares de reais, né? Uma faca boa, de tamanho bom, de pegada boa da faca. Um kit de panela, eu acho que de 3 panelas, uma maior, uma média e uma pequena. E aí eu também aprendi que elas precisam ter um fundo grosso para que elas tenham melhor desempenho, vamos colocar assim. E eu não uso aquelas antiaderentes para as panelas do dia a dia. Eu tenho uma frigideira que é antiaderente, eu indico todo mundo ter também. Para fritar um ovo, para fazer uma coisa. Mas as outras panelas, elas que não são antiaderentes, aquelas de não é nem alumínio, acho que é alumínio mesmo, que você tem facilidade maior em criar sabor, construir sabor, sabe? Então você vai selar uma carne e tal, é preciso que ela grude na panela, que é para eu construir sabor. Então eu tenho essas outras panelas, mas tem quem prefira só antiaderente. Então tanto faz, um jogo de panela, se não tiver a panela antiaderente, pelo menos uma frigideira antiaderente. Aí você precisa de uma concha para feijão. Eu preciso de panela de pressão. Tem gente que não precisa, que tem medo, então não precisa ter panela de pressão. Só vai demorar mais a fazer. Se você for fazer uma carne mais dura, né? O músculo vai demorar mais. Aí bote umas 2 horas para você fazer. O feijão a mesma coisa. Uma espátula e uma escumadeira. Eu acho que é isso. De essencial, de utensílio, eu acho que é isso. Porque o resto você consegue se virar um pouco. E prato, eu sou viciada em prato. Eu tenho vício em Uhum. prato. Eu tenho um jogo de um prato, mas eu tenho vários modelos de outros pratos. E aí, prato, justamente postar as fotos e tudo, mas eu gosto mesmo. Eu gosto mesmo de ter prato. Legal. Já caminhando aí para quase daqui a alguns meses, 5 anos do perfil, como é que você vê a repercussão do perfil com seus seguidores? Você tem muito retorno, muito contato? Como é que é isso? Olha, tem sim. Assim, no começo a gente conseguiu bastante seguidor com essa ação que eu te falei do Taste Made, depois levando os chefes em casa. A gente conseguiu muito seguidor. E aí depois, como a própria gastronomia, né, como mídia, veio dando uma caidinha, a gente também caiu. Como eu fiquei 1 ano e meio parada, ele estagnou nesse 1 ano e meio. E aí, quando eu voltei, eu até me surpreendi, porque a interação continua muito alta. Às vezes eu abro assim, eu fico, gente do céu, todo mundo resolveu conversar hoje. Então eu pensei até que eu ia dedicar menos tempo para ele agora, mas acaba que eu continuo dedicando bastante tempo também. Até lembrei mesmo que eu realmente não tinha tempo para manter ele na época que eu saí, não tinha mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito. A gente constrói uma relação de amizade com as pessoas. Como eu te falei, tem seguidor aqui que eu já chamo de amigo, né? Tem seguidor que hoje, quando eu vou para São Luís, eu encontro. Então, assim, é muito, muito gratificante até, sabe? Dá para matar a saudade de casa. Olha, a Thaisa falando que agora estamos influenciando o Rio Grande do Sul. Uhum. Ai, só que ainda estou tentando, né? Assim, como a gente está no interior aqui, é um pouco complicado, porque a gente consegue atrair seguidor visitando o restaurante, é uma tática, né? Você vai num restaurante, você atrai seguidor visitando aquele restaurante, repostando, às vezes as pessoas vão atrás, tem alguma publicação daquele lugar. E assim, no interior não tem muita opção. Aqui a gente deve ter de restaurante assim maiorzinho, uns três a quatro restaurantes. Então, uma semana eu consigo fechar eles. Não dá, né, para fazer assim.
Então foi aí que veio a ideia de incluir roteiros de viagem. Foi através de próprio pedido dos seguidores que pediram para a gente mostrar o que tinha de fazer de viagem aqui, porque eles só conhecem, assim, a maioria só conhece a Serra Gaúcha, né? Então eles queriam ver outras coisas. E aí a gente começou a fazer isso também, porque dentro do nosso mercado aqui não dá para eu ficar só em restaurante. Então, para atrair seguidor, eu tive que abranger um outro nicho, Uhum. além Você das está receitas. falando, você tá falando de roteiros de viagens aí Uhum. no No estado do Rio Rio Grande Grande do do Sul. Sul. Isso. Você já deu para você conhecer bastante o estado aí desde Já, que vocês estão morando. já deu bastante, assim, porque com a pandemia a gente também tenta evitar os grandes centros, apesar da gente ter ido uma vez para Gramado, mas a gente tenta evitar. Quando vai ficar em hotel, a gente vê um hotel mais distante, assim, da cidade, um lugar mais afastado, tenta perguntar se o hotel não está lotado, essas coisas, assim, porque a gente acaba se preocupando, né, em pegar, não sei se eu já peguei, acho que eu já peguei, não sei. Aí a gente fica um pouco preocupado. Então, dentro dessas limitações que a gente teve, a gente tentou conhecer vários lugares e conhecemos lugares lindíssimos, viu? Lindíssimos mesmo. O estado guarda muita coisa ainda que não é passada para fora do estado. Por exemplo, cite alguns roteiros aí que você descobriu, A região que eu fora moro desses aqui, mais conhecidos. tá, a região que eu moro aqui fica próxima à região das Missões, né, que abrange tanto a Argentina quanto o Brasil. E aí a gente conheceu um lugar muito lindo, que o nome é São Miguel das Missões, que tem umas ruínas muito lindas, a história é muito linda. Eles utilizam também um show de luzes que eles fazem à noite, tem visitação durante o dia. O hotel que tem lá, o maior que tem lá, né? Ele é muito, estrutura muito boa. Então, assim, tem muita coisinha para você fazer na cidade. Tem artesanato de faca, que é muito forte aqui no estado, né? Então, essa região também tem bastante. E um outro lugar que eu conheci, que fica na fronteira já com a Argentina e Santa Catarina, que é o Salto do Yucumã. Nossa, parecia assim uma coisa de outro mundo, sabe? Nunca nem tinha ouvido falar naquilo e um dos lugares mais bonitos assim que eu já fui. Eu nunca conheci as Cataratas de Iguaçu, inclusive está na lista, né, para 2021, quem sabe, com essa vacina aí, quem sabe. Mas é, deve ser muito lindo lá. Eu acho que deve ser bem mais bonito. Mas eu digo assim, o mais perto que eu já cheguei de cachoeira, com extensão muito grande, com extensão, né? De altura lá no Maranhão, eu já olhei algumas bem bonitas também. Mas assim, de extensão, essa muito linda, essa Alto do Yucumã. Indico para todo mundo, viu? Bacana. E, enfim, você até falou que não tem tantos restaurantes aí na região, mas a culinária gaúcha já está impactando aí. Como é que foi o impacto de, enfim, sair do Maranhão para um outro estado? Enfim, como é que vocês estão se adaptando aí já há um ano, né? Tendo contato com essa outra gastronomia, né? A gente se adaptou muito bem, viu? Não estamos passando mal, não, aqui. Apesar das coisinhas que eu falei que não tem aqui, mas aí, por um outro lado, tem a questão do churrasco, que é muito boa, a questão do arroz, como eu te falei, né? Que aqui tem a cultura muito forte do arroz, assim como lá no Maranhão. Então, a gente super se entendeu. Uma coisa que eu aprendi a gostar um pouco mais aqui é de frango, que eu não gostava muito no Maranhão. E aqui o galeto deles é diferente do galeto do Maranhão, mas também é muito gostoso, né? E eu gostei bastante do estilo deles aqui em relação a isso. E assim, a gente está indo buscando encontrar as diferenças e também as semelhanças da gastronomia. Tá buscando isso, né? Uhum. Desse encontro, dos encontros e desencontros das duas. E tem sido um trabalho bem feliz, sabe? A gente está gostando bastante disso. Tá certo, tá certo. Bom, Paloma Pinto, eu queria te agradecer imensamente por você ter feito essa live hoje maravilhosa aí, falando de comida. Você falou em água na boca aí no começo da live, eu tô ficando com fome aqui de tanto ouvir você falar de comidas tão deliciosas, comidas principalmente do Maranhão, né, do seu estado, vários pratos maravilhosos, mas também de uma forma geral de gastronomia. Queria te agradecer bastante, assim, muito obrigado mesmo por ter estado aqui compartilhando esse seu enorme saber gastronômico. Que isso! Eu que agradeço o convite, viu? Fiquei muito feliz também. Vi muitos conhecidos aqui. Obrigada, pessoal, que veio olhar a live. Obrigada a seus amigos também que vieram, né? Compartilhar desse momento com a gente. E sempre que precisar, a gente está aqui. Tá certo, queria agradecer também a todas as pessoas que apareceram aí na live, que participaram.
E eu queria desejar também 5 anos quase já do seu perfil aí, que você e o seu marido criaram, Fernando, que infelizmente não pôde estar aqui, mas foi bem lembrado. Desejar muito sucesso para vocês, que você continue compartilhando muitos saberes gastronômicos, saberes e fazeres, e desejo sucesso para o seu perfil, que ele cresça cada vez mais. Então, quem não conhece, por favor, procure conhecer o arroba Nossa Cozinha PF. Procurem conhecer e sigam também, vocês vão gostar. Tem muita comida maravilhosa lá, vão ficar com água na boca. Bom, Paloma, obrigado então. Valeu, boa noite aí, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigada pelo convite. Sucesso aí pra vocês também, viu? Tá bom, muito obrigado, gente. Boa noite e até a próxima. Tchau. Tchau.